Olá, bem-vindos à Galáxia das Curiosidades. Hoje vamos explorar a vida de um homem que mudou o mundo da tecnologia para sempre. Ele foi um gênio, um visionário, um líder carismático e controverso, mas acima de tudo, um homem que fez história. Estamos falando de Steve Jobs, o fundador da Apple, que é reverenciado por alguns e criticado por outros. Mas independentemente de sua reputação, a história de Jobs é fascinante e cheia de mistério e intriga. Preparem-se para mergulhar no universo de Steve Jobs e descobrir os segredos por trás de sua vida pessoal e profissional, bem como sua visão única que mudou o mundo para sempre. Então, vamos começar a jornada para desvendar a história do homem por trás do ícone. Steve Jobs foi um empreendedor americano, cofundador da Apple Inc., e uma das personalidades mais influentes no mundo da tecnologia e da computação pessoal. Ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, em 1955, e cresceu em uma família adotiva no Vale do Silício, que mais tarde se tornaria um centro de tecnologia e inovação. Em 1976, Jobs e seu amigo Steve Wozniak fundaram a Apple Computer, que rapidamente se tornou uma das empresas mais inovadoras e bem-sucedidas do mundo. Com a ajuda de Jobs, a Apple criou o Macintosh, um computador pessoal revolucionário que mudou a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia. Jobs havia contratado Sculley como CEO em 1983, mas a relação entre os dois rapidamente se deteriorou quando a Apple enfrentou problemas financeiros e de gestão, e Jobs não imaginava que Sculley, junto com a direção, afastariam o fundador da Apple no ano seguinte. Em 1984, ano de lançamento do computador Macintosh, que se tornou um sucesso instantâneo e ajudou a empresa a se tornar uma das mais bem-sucedidas do mundo. No entanto, Jobs e Sculley tinham visões diferentes sobre o futuro da empresa e como ela deveria ser gerenciada. Jobs queria focar em inovação e design de produtos, enquanto Sculley estava mais interessado em maximizar os lucros e expandir a linha de produtos da empresa. A situação piorou quando a Apple lançou um computador concorrente ao Macintosh, conhecido como Lisa, que acabou sendo um fracasso comercial. Jobs culpou Sculley pela falha do Lisa e começou a questionar sua liderança. Em uma reunião do conselho em 1985, Jobs e Sculley entraram em confronto e o conselho acabou decidindo que Jobs deveria deixar a empresa. Apesar de ter sido expulso da Apple, Jobs continuou a trabalhar na indústria de tecnologia e fundou a Next Computer, que desenvolveu hardware e software avançados para empresas e instituições educacionais. A Next acabou sendo adquirida pela Apple em 1997, o que permitiu a Jobs retornar à empresa que ele havia ajudado a fundar. Posteriormente, Jobs assumiu novamente a liderança da empresa e, em seguida, lançou uma série de produtos inovadores que transformaram a Apple em uma das empresas mais valiosas do mundo. Um dos produtos mais revolucionários lançados pela Apple sob a liderança de Jobs foi o iPhone, em 2007. O iPhone foi o primeiro smartphone a ser totalmente controlado por tela de toque e com recursos como navegação na web, e-mail, música, câmera e muitos outros recursos, que mudaram para sempre a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia. Jobs, com a sua personalidade forte, única e polêmica, também se viu envolvido em alguns episódios controversos. Vamos passar a mencionar alguns dos mais fortes. Abuso de poder e controle. Jobs foi frequentemente criticado por seu estilo de liderança autoritário e exigente. Ele era conhecido por ser exigente com seus funcionários e ter um controle rígido sobre os produtos e serviços da Apple. Questões trabalhistas. Jobs também enfrentou críticas por suas práticas trabalhistas. A Foxconn, fabricante chinesa de produtos eletrônicos que fabricava produtos da Apple, foi acusada de submeter seus trabalhadores a condições precárias de trabalho, incluindo longas horas de trabalho e salários baixos. Propriedade intelectual. A Apple também foi criticada por sua postura agressiva em relação à propriedade intelectual. A empresa entrou em várias batalhas judiciais com outras empresas de tecnologia sobre patentes e direitos autorais, o que levou a acusações de que a Apple estava tentando monopolizar o mercado. Saúde. Jobs também enfrentou críticas por sua saúde e sua recusa em divulgar detalhes sobre sua condição médica. Ele foi diagnosticado com câncer pancreático em 2003, mas optou por manter sua condição em sigilo por um tempo, o que gerou especulações e críticas por parte da mídia e do público. Porém, sendo um assunto de saúde, compreendemos que Jobs quisesse meter as coisas privadas. A Apple continuou a crescer e inovar após a morte de Steve Jobs em 2011, mas muitos argumentam que a empresa nunca mais foi a mesma sem seu fundador icônico.
Após a morte de Jobs, a Apple foi liderada por Tim Cook, que havia sido CEO da empresa desde 1998 e trabalhado de perto com Jobs por muitos anos. Cook tem sido creditado por manter a Apple forte e financeiramente saudável, enquanto continua a lançar produtos inovadores, como mais recentes iPhones, Apple Watches e AirPods. No entanto, alguns críticos argumentam que a empresa não tem sido tão inovadora quanto era na época de Jobs e que seus produtos recentes são mais evolutivos do que revolucionários. Desde a morte de Jobs, a Apple também enfrentou alguns desafios, incluindo críticas sobre a forma como lida com a privacidade dos usuários e a controvérsia em torno da remoção de aplicativos da loja de aplicativos da empresa. No entanto, a Apple continua a ser uma das empresas mais valiosas e bem-sucedidas do mundo, com uma base de fãs leais e dedicados. E assim, chegamos ao fim da jornada na vida de Steve Jobs e na história da Apple. Esperamos que vocês tenham aproveitado e aprendido com todas as curiosidades e fatos interessantes que compartilhamos com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like e um comentário abaixo. Se ainda não são inscritos no nosso canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A Galáxia das Curiosidades agradece a sua companhia e até a próxima!